Está no ar, porta aberta. Seja bem-vindo. Porta aberta. Pode entrar. Porta aberta. A casa é sua. Porta aberta, um programa do jornal eletrônico Cotia, tododia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Muito bom dia, está no ar o programa Porta Aberta do jornal eletrônico Cotia, tododia.com.br, notícia a toda hora. Estamos chegando mais uma vez, hoje 5 de setembro, sabe, de setembro não, 5 de julho, mês das férias, né? E o Cláudio Florencio está rindo porque eu errei o mês, é que eu quero que a primavera chegue logo, porque está muito frio e o frio vai aumentar, meu amigo. A partir de quinta-feira se prepare aí, como diria lá em Ooroeste, lá na minha terra, se prepare que os cambitos vai tremer. Sabe o que é os cambitos, Sônia Marques? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Gilmar. Lá na minha terra, que é pertinho lá da sua também, o pessoal fala os cambitos, viu, Gilmar? Estamos preparando aqui pro frio, sim, e hoje por falar E o que é os cambitos? São os cambitos? As canelas, Gilmar. As canelas, é isso aí. E muito bom. E sabe também o que significa 5 de julho, Sônia Marques? Estamos a exatamente um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rio 2016, quando quase 20 mil atletas, mais de 20 mil jornalistas do mundo todo estarão no Rio de Janeiro, e a campainha está tocando, alguém está chegando, e há um mês dos Jogos Olímpicos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que o Rio de Janeiro não tem segurança, que o estado do Rio de Janeiro não oferece segurança. E sabe para quem que ele disse isso? Numa entrevista à CNN, a rede mundial americana de notícias. Ou seja, vê se ele deu uma força para a cidade dele, para o estado dele. Mas ele falou a realidade, porque o que tem acontecido no Rio de Janeiro ultimamente mostra que o estado está inseguro. E ele fez uma crítica ao governo do estado e disse também que ainda bem que os Jogos Olímpicos serão cuidados pela Força Nacional, a Polícia Federal e coisa e tal. Mas você sabe, né? Violência de rua é violência de rua, e o Rio de Janeiro, infelizmente, vive uma onda crescente de violência. Certo, Sônia? Quais são os seus destaques? Gilmar, bom dia de novo. Nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre a obra do camelódromo, que já começou a ser construída. Vamos ver, vamos contar o que está acontecendo e para quando ficar pronto o camelódromo, que aliás era para ficar pronto em junho, mas não ficou. Bom, e também vamos falar sobre a frota de veículos da cidade. Quantos veículos tem cadastrados hoje na cidade de Cotia, Gilmar? E só você que estava falando das férias aí, eu estava me lembrando de uma coisa importante, Gilmar. Sabe que eu tenho uma tese, né? O que resolve a solução para acabar com o trânsito da Raposo são as férias escolares. Você vê? Olha que beleza! Uma belezura o trânsito, não tem trânsito nenhum. Eu vou sair daqui meio-dia da rádio, vou voltar para Granja Viana, a Raposo não vai ter trânsito na subida do 26, não vai ter trânsito no retorno do 22.800, e a gente chega rapidinho, gasta 15 minutos daqui na Granja Viana, quando em alguns momentos a gente gasta 40, 50 minutos. Então, essa é a coisa. Vamos estender as férias da molecada aí, que a gente tem a Raposo mais tranquila, né? Olha, essa é a sua tese. Essa é lógico que ela falou isso no tom de humor, no tom de ironia, mas é verdade mesmo, o trânsito melhora em todas, inclusive em São Paulo, no período de férias, né? Mas o que falta é investimento em mobilidade urbana.
O que falta é planejamento. O que falta são os governantes olharem para as cidades e para o estado e dizer, aqui não cabe mais ninguém, nós vamos jogar para cá, dessa escola nós vamos pôr para lá, essa aqui nós vamos aumentar uma avenida aqui, enfim, e pensar e aumentar, lógico, o transporte público de qualidade, porque o trânsito é resultado da falta de transporte público. João, por falar em temperaturas caindo também, que você falou, já está aqui com a gente hoje no estúdio, Dr. Sérgio Dutini, e nós vamos falar aí para você especialmente que tem problemas de coração. Mas calma, não é aquele coração, o amor e a paixão que a gente está falando, não é deste coração, né, doutor? O doutor Sérgio Dutini é médico cardiologista, vai dar um bom dia e daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões do coração. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com o Gilmar e com a Sônia. E vamos tentar esclarecer a todos alguns problemas que nos afetam no dia a dia, principalmente quem sofre pressão alta, coração, infarto. Vamos dar umas orientações básicas. É isso aí. E o que mais tem de Cotia, Sônia Marques? Quem tem de Cotia? Quem veio acompanhando aqui, o doutor Sérgio, é uma pessoa conhecida de Cotia, né? Doutor Walter Soares de Castro. 49 anos de câmera. Pega o microfone. Seu Walter, passa pro lado de cá, seu Walter. Por favor, vamos. Vamos aqui, seu Walter, que tem quase fez bodas de ouro na Câmara Municipal de Cotia. Seu Walter, muito bom dia, obrigado pela sua presença, viu? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, já que somos conhecidos de longa data. Uma passagem minha pela Câmara simplesmente foi do dia 13 de março de 1964 até o dia 31 de dezembro de 2013. Uma vida inteira. Mas Então, com satisfação. Ok. O senhor Walter é um homem que, além de trabalhar bastante na Câmara, ele sempre foi envolvido com a comunidade nipônica, comunidade japonesa. Não é isso, senhor Walter? Perfeitamente. Todos os eventos que movimentou a colônia japonesa, principalmente na comemoração do centenário, pudemos estar à frente. E, além disso, com a responsabilidade também na Fundição UNC, enquanto ela existiu, que foram 10 anos. Ok, senhor Walter, muito obrigado mesmo pela sua presença, essa figura histórica e lendária da nossa cidade. E Sônia Marques, vamos pôr uma primeira pitadinha de pimenta no programa? Manda ver, Gilmar. Apareci. Muito bem, o senhor senador Renan Calheiros, do alto do seu poder de presidente do Senado e do Congresso, vai colocar, ou pelo menos já colocou na pauta, em caráter de urgência, a volta dos bingos. Então, eles querem a lei, que é de um senador envolvido com a Lava Jato, né? A lei prevê criação de bingos, a volta dos bingos, prevê a criação de cassinos em áreas turísticas e a liberação dos caça-níqueis. Qual é o objetivo disso? E da urgência, a forte alegação é que os bingos, cassinos e caça-níqueis poderão render aos cofres públicos, nesta época de crise, de até 15 bilhões de reais por ano de impostos, né? Então esse é o grande argumento de quem defende da bancada parlamentar, que defende a volta dos bingos. Do outro lado, há os que são contra, né? Que também tem lá as suas justificativas. Mas antes de colocar a opinião dos contras, Sônia, você é contra ou a favor? Sou parcialmente a favor, Gilmar. Eu acho que assim, o meu avô, que era lá da sua terra, lá também, do interior de São Paulo, ele costumava dizer a seguinte frase: quando você não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? A verdade é que a clandestinidade, proibir ou não proibir, não vai
impedir que esses eventos, que esses jogos deixem de ocorrer no Brasil. Não existe uma fiscalização que proíba. A gente sabe que, por exemplo, aqui muito pertinho da nossa redação, a gente sabe que funcionam lá locais onde se praticam os jogos. Então, eu sou a favor de regulamentar. E aí, cobrar os impostos, enfim, não. Eu acho que se caça-níqueis, eu não liberaria, não. Mas os bingos, eu liberaria sim. Você não acha que não deve liberar, Gilmar? Sou contra. Eu sou contra. Mas por várias razões, né? Mas eu queria saber também, antes de eu falar, porque senão eu não quero nem ficar com a palavra final e nem... Doutor Sérgio, o senhor tem posição sobre isso? Que aqui veio, dançou, doutor. Tem que entrar na dança aqui. Não tem posição, eu sou a favor. Eu acho que é uma forma de legalizar o ilegal, né? Hoje em dia a gente sabe que corre solto os bingos, os cassinos no Brasil, de forma ilegal e não está arrecadando imposto. Outra posição, melhor arrecadar dinheiro do bingo, dos cassinos, do que aumentar mais o imposto para nós. Quem sabe, vindo o dinheiro do bingo, eles não colocam o CPMF goela abaixo da gente novamente. E quantas pessoas saem do Brasil para jogar lá fora, para ir nos bingos lá fora e deixam milhares de dólares lá fora, é um dinheiro daqui do Brasil. Tem que ficar aqui esse dinheiro, tem que pagar imposto. Eu sou muito a favor. Quanto aos caça-níqueis, eu acho que o caça-níquel ele pega principalmente a população de baixa renda. Esse eu até questiono um pouquinho se vale a pena ou não, porque a gente sabe da história de muito trabalhador que pega o salário dele, para em algum bar, alguma padaria que tem caça-níquel e gasta todo o dinheirinho dele ali. Então esse eu restringiria, mas os bingos, cidades turísticas, coisa de gente grande, até o bingo para o aposentado é uma ótima forma dele se divertir. Então eu sou a favor dos bingos, dos cassinos, eu muito a favor. Acho que talvez, doutor, o senhor, ele está falando praticamente a mesma coisa que eu. Concordo inclusive com a exclusão dos caça-níqueis, mas talvez a questão dos bingos, as pessoas falam, mas o bingo também vicia. Mas regulamenta. Estabeleça-se um limite de apostas, enfim, eu acho que é melhor liberar e regulamentar do que continuar deixando na clandestinidade e sem arrecadar. Olha, viciar por viciar, o pessoal libera cigarro, libera pinga, libera cerveja, todos são viciantes e degradantes sociais. O bingo, pelo menos, faz menos mal para a saúde da pessoa do que um cigarro, do que uma pinga, do que uma cerveja, né? E isso é droga, né? Então o bingo, pelo menos, distrai a população. Olha, eu sou contra por outras razões, né? Porque bingo, todos esses locais de jogo. Porque uma coisa, todo mundo fala, mas nos Estados Unidos, ok. Tem uma questão cultural. O povo americano não se deixa levar, uma pequena proporção, evidente, deve haver, mas o povo americano é uma coisa, a cultura americana é uma coisa. O que acontece é que bingo já foi legalizado e foi eliminado, foram fechados em 2004, por conta do quê? Porque bingo se transformou num ponto de tráfico muito forte e numa grande lavanderia de dinheiro sujo, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Porque quem toca esse tipo de negócio não é um empresário qualquer, infelizmente. O jogo no Brasil, ele é praticamente dominado por gangues. Os bingos eram dominados por gangues. Haja vista que caiu, que foi fechado por conta do primeiro grande escândalo do governo Lula, foram os bingos. Quando o Carlinhos Cachoeira foi flagrado, inclusive, junto com aquele Valdomiro, que me fugiu o sobrenome dele, combinando propinas, isso, aquilo. Eu vejo que caça-níquel e bingo são duas grandes lavanderias. Eles vão oficializar. Nós estamos com a Lava Jato aí combatendo o tráfico de influência e a lavagem de dinheiro. E a gente vai então montar uma nova lavanderia para substituir a Petrobras.
Essa que é a grande questão. E a outra questão do cassino, pobre não vai em cassino. Né? Quem vai em cassino são quem tem dinheiro, que viaja, que é a grande minoria. Então, vai criar cassino onde para atrair? Você acha que o estrangeiro vem vem em cassino no Brasil, quando Las Vegas é a capital mundial do cassino, Monte Carlo a outra capital do cassino, e tantos outros lugares? Eu vejo com muita restrição. O cassino até é uma coisa que... Agora o resto, bingo, além de... Infelizmente, muita gente perdeu dinheiro no bingo, perde salários no bingo também, na caça-níquel mais fortemente, né? Então eu vejo isso. Estão criando uma lavanderia Estão criando uma nova lavanderia para lavar dinheiro do tráfico de arma, do tráfico de drogas e também do tráfico de influência. Essa é a minha avaliação. Não vejo necessidade. Quer pegar os 15 bilhões dos bingos? Então faz o seguinte, deixa de repassar os 17 bilhões que o governo federal está anunciando que vai repassar para as telecomunicações, para as empresas falidas. Deixa de repassar esse dinheiro. Mas se não existe fiscalização, Gilmar, então eles vão continuar na clandestinidade. Mas a clandestinidade pega uma região pequena, é crime. Então se pegou, fecha. E quem vai lá? Vamos falar, tem um cassino clandestino na Granja Viana que a gente sabe, de vez em quando a gente passa lá. Quais são os carros que estão lá? São Jaguares, Mercedes, não é o povão. Entendeu? Então que se prenda esses endinheirados aí. Então não vão prender, porque tem muita gente envolvida. Mas isso não faz mal para eles lá que têm dinheiro e podem gastar. Essa que é a minha avaliação. Isso é a mesma coisa, tem que fechar ponto de drogas e fechar esses cassinos clandestinos, acabar com a lavagem de dinheiro, acabar com outras coisas, que vai sobrar dinheiro para se investir em saúde, por exemplo, que é a área da nossa entrevista hoje aqui. Senhor Walter, quer falar? Não, eu também sou a favor, desde que existam os cassinos que tem que ser regulamentado, como existia antes de 1952. Exato. Doutor Sérgio, eu falei, você tem direito à tréplica. Não, eu até concordo com tudo que você falou. Eu também acho que tudo isso é possível. Agora, se você for pensar em drogas hoje estão em todos os lugares. Dentro do cassino ou fora do cassino, vai ter droga em todo lugar. Qualquer esquina você acha droga. O que eu imagino é o seguinte, fazer uma regulamentação o mais rígida possível para que se tente afastar o máximo possível esses traficantes, essas gangues. Então, acho que com uma lei bem séria, bem feita, a gente consegue. Porque, de qualquer forma, o pessoal tem o tráfico de armas, tem tráfico de droga, tem tráfico de influências, e eles estão lavando dinheiro da mesma forma. Então, pelo menos, se lavar o dinheiro, sim, mesmo que faça uma regra boa, existe uma porcentagem pequena de lavagem de dinheiro, mas assim mesmo ainda está se arrecadando impostos para o Brasil. E concordo com você também, desses 15 milhões, vai ser passado 15 bilhões... 17 bilhões, desculpa, que vai ser passado para essas estatais, para essas empresas falidas aí. Então isso eu também concordo, tem que ser duro em todos os níveis. Porque senão fica essas coisas, né? Aí vai sempre aquela história, né? O Brasil está vivendo um retrocesso e o presidente interino, Michel Temer, Sônia, mandou mais um presentinho para você. Sabe qual é, não? Conta aí, Gilmar. Ele disse ontem no encontro com empresários do agronegócio de que vai ser obrigado a tomar medidas impopulares, trocando em miúdo, vem chumbo grosso mais uma vez pro seu bolso. Ô Gilmar, só uma questão aí de semântica. Ele falou que vai tomar medidas impopulares, mas tudo que ele fez até agora foi o que exatamente? Eu queria saber o seguinte, quando um presidente diz que vai tomar medida impopular, ele só está dizendo uma coisa, ele vai mexer no teu bolso. Ou ele vai deixar de dar alguma coisa... Ou ele vai tomar. Ou ele vai tomar. Então ontem eles já anunciaram que vão acabar com as bolsas do programa Mais Ciência, Ciência Sem Fronteiras. Do Ciência Sem Fronteira,
que é aquela bolsa oferecida aos alunos graduados, já com graduação, para irem fazer doutorado, mestrado fora do país. O que significa isso? Irem atrás de novos conhecimentos científicos, desenvolver novas pesquisas, ter experiências com as novas tendências mundiais do que está acontecendo lá fora e trazer isso para ser aplicado aqui no Brasil, ou nas universidades, ou nos laboratórios, ou seja lá onde for, na engenharia, seja em que ramo for, em que área que for da vida. Então ele já anunciou isso. E hoje, dizendo que vai tomar medidas impopulares, além das que ele já tomou, significa que o bicho vai pegar, Sônia. Se prepare. Sorriu pra mim. Ou chorou pra mim, Dominguinhos. Infelizmente, chorou pra mim. Bem, e pra você, Sônia, eu tô bem generoso hoje com você. Você quer saber uma do Cunha? Manda, Gilmar, vai. Ai, meu Deus do céu. O Eduardo Cunha, cujo processo se arrasta há quase um ano, tem uma novidade. Ele que finalmente o Conselho de Ética aceitou a denúncia para que seja votado no plenário se ele vai ser cassado ou não. O amigo dele, o Valdir Maranhão, que é o atual presidente, como tem presidente interino hoje, né? O presidente interino da Câmara já anunciou que o processo dele de cassação só irá a plenário em agosto ou depois. Depois do processo de impeachment da presidente, é isso. Exato. Por quê? Porque ele alegou que vai entrar no recesso branco, ou seja, o processo de impeachment da presidente da República durou 3 meses. Exatamente o que o regimento diz. E do cidadão, desse probo, impoluto cidadão, infelizmente vai para agosto, quiçá setembro, quiçá novembro. E tudo vai depender de como andar a carruagem aí dos próximos dias. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Bom, vamos fazer a vida então sorrir um pouquinho, vamos falar de prevenção, de saúde, do teu coração, vamos cuidar melhor dele, do seu, do meu, de todos nós. E está aqui para falar sobre isso, te dar dicas, o Dr. Sérgio Dutini. Dr. Sérgio Dutini, que é cardiologista, também trabalha na Clínica Amigo, Doutor Amigos, aqui em Cotia, e pertence à rede municipal de saúde, atende na Policlínica Sônia Marques, faz as vezes da casa. É isso aí, bom dia novamente, doutor Sérgio. A gente tem uma estatística, saiu recentemente um dado da Associação Nacional de Cardiologia, informando que nesta época do inverno, sobretudo, as probabilidades de infarto, elas aumentam em 30%. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa estatística. Essa informação é real? Ela é real, sim, Sônia. E o que acontece no inverno? Principalmente, quanto mais frio, maior a incidência de infarto. O nosso corpo, ele tem que manter uma temperatura básica para a nossa sobrevivência. Então, para ele no frio, o que acontece? Para nós mantermos a nossa temperatura, a gente aumenta o nosso metabolismo. Então, a gente aumenta a nossa produção de calor do nosso organismo. Com isso, a gente requer mais energia. E, juntamente com o frio também, as nossas artérias, elas se fecham um pouco, né? No inverno, é comum a gente olhar para a pessoa e a pessoa está meio pálida, porque as artérias, elas se contraem para que a gente não perca calor. Então, é uma forma do organismo fazer com que a gente mantenha a nossa temperatura média do organismo. Então, essa associação de um aumento de consumo de energia para poder manter o calor do organismo e um fechamento das artérias, o que significa fechamento das artérias? Menos sangue passando. Então, a hora que você junta que o organismo precisa de mais energia
E a artéria passando menos sangue favorece até o infarto, principalmente daquelas pessoas, aqueles indivíduos que já têm dentro das suas coronárias. As artérias coronárias são aquelas artérias que irrigam o coração, são aquelas artérias que levam sangue para o nosso coração. Elas são muito finas, elas têm mais ou menos o calibre, o tamanho de uma carga da caneta Bic. Então essas artérias, por serem finas, com o passar do tempo, a gente, através de dieta, cigarro, álcool, elas começam a receber placas de gordura, elas começam a ficar obstruídas. Então, nesses indivíduos que têm artérias já um pouco obstruídas ou muito obstruídas, fechando um pouco a artéria, aumentando a necessidade de energia, a pessoa acaba infartando. Por isso que aumenta tremendamente a estatística. E em que situações é o que você falou na carga de energia, de atividade, em que situações ele se torna mais vulnerável? Existe ou não? Pode ocorrer a qualquer instante? Pode ocorrer a qualquer instante, mas na medida que vem o frio e você está pouco agasalhado, quanto menos agasalho você tiver, maior a necessidade do organismo de produzir energia, maior a queima de energia, quando eu falo queima de energia, o organismo precisa trabalhar mais para manter o nosso corpo com a mesma temperatura. Então, se você tiver pouco agasalhado, às vezes num dia frio, você pouco agasalhado, tem um dia de estresse, um susto, alguma coisa, então você acaba tendo um índice maior de infarto, uma chance maior de ter infarto. Mas isso pode ocorrer, então, pelo que o senhor está falando, independe, por exemplo, de ser uma pessoa idosa ou uma pessoa mais jovem? Independe, mas depende do quê? De como é que são as coronárias da pessoa. A gente sabe que quanto mais idoso nós vamos ficando, maior a chance de você ter placas de ateroma, placas de gordura dentro da sua coronária. Então, quanto mais placa tiver, menor fica o lugar para o sangue passar. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Sei, claro. Então, imagine que nós estamos numa coronária, ela tem o diâmetro de uma carga Bic. Imagine que dentro desse tubinho, desse canudinho, você tem placas de gordura ali dentro. Então, quanto mais placas, menor espaço. Mais estreito, né? Mais estreito e menor espaço para o sangue passar. Então, qualquer contração da artéria, um susto, o frio, tudo isso facilita. O choque térmico, aquela pessoa que assim, tipo, tomar aquele banho extremamente quente e sair no frio. Isso também pode provocar um infarto, então? Até pode, não é o comum da gente ver, mas, por exemplo, se ela sair pouco agasalhado, ela está numa situação, a hora que está tomando banho, calor, a artéria se dilata. A hora que ela chega no frio intenso, se ela tiver pouco agasalhada, isso pode, não digo um choque térmico, mas o organismo todo vai se readaptar e as artérias se contraírem. Nessa hora, pode infartar perfeitamente. O caso de sauna, por exemplo, que a pessoa sai de uma temperatura altíssima e vai para uma temperatura, vai para o chuveiro frio. Isso tem riscos. Não é uma coisa que a gente costuma ver na prática, no dia a dia, mas assim, teoricamente tem risco. Né? Às vezes sai da sauna, o sujeito vem com aquela mangueira enorme, aquele jato de água gelada. Se a pessoa tiver propensa a ter infarto, ela tem que ter uma propensão normalmente. Existem casos que as pessoas infartam com coronárias normais, principalmente em quem usa droga. Então a cocaína eu recebo muito na rede pública, na policlínica, e bastante, muito frequente. Indivíduos jovens de 30, 40 anos, 20 e poucos anos, que usaram cocaína, usaram droga. E a cocaína, ela faz com que as artérias se contraiam demais. E então são indivíduos que têm coronárias normais, não tem nenhuma lesão, não tem nenhuma propensão a ter um infarto, e de repente, devido ao uso da droga, ela faz uma vasoconstricção, ou seja, as artérias se contraem demais, e a pessoa tem infartos terríveis. Eu tenho pacientes lá que, além do infarto, ainda tiveram um AVC ou o derrame cerebral. Doutor, só voltando um pouquinho na questão das baixas temperaturas, queria que o senhor explicasse, então, nessa época, quais são as medidas preventivas que os nossos ouvintes precisam tomar
para não ocorrer isso, né? Boa pergunta, Sônia, achei legal. Eu acho assim, primeira coisa, se manter sempre agasalhado. Então não ficar saindo sem agasalho. Pé no chão, por exemplo, né? Pessoas têm mania de sair com o pé no chão, sai da cama, pezão no chão. Então, eu acho que, assim, tudo que aumenta a friagem do seu organismo, tudo que faz com que o organismo tenha que trabalhar mais, produzir mais calor para manter a temperatura, tem risco, teoricamente tem risco. Então, levantar de manhã, se agasalhar bem, de acordo com a temperatura, não também colocar mais roupa que precisa, porque senão ele começa a transpirar e também faz mal, né? Porque ele desidrata. Mas, pensando no infarto, pensando no frio, está agasalhado. Os indivíduos de 40 anos para frente terem feito o check-up, ver qual o risco real da vida deles terem infarto, se eles são propensos, né? Se precisa tomar remédio. Um outro fator que ajuda muito é pressão alta. A pressão alta ajuda muito no infarto. No infarto, né? Perdão. Ajuda muito no infarto. A pressão alta, ela também varia no inverno. É comum no inverno, aquelas pessoas que estão com a pressão controlada, estão indo bem, no inverno descontrolar, porque as artérias se contraem. Quando a artéria se contrai, ela aumenta a resistência ao sangue. Então o coração precisa fazer um esforço maior para mandar o sangue para o organismo todo. O que é a pressão? É a força que o sangue faz para mandar o sangue para o nosso organismo. Quanto mais força, maior a pressão. Quer dizer que tem gente que tem pressão alta e não sabe? Muito comum. A pressão alta e a diabetes, ela tem são dois problemas graves. Elas, em geral, não dão sintomas. Então, as pessoas, e principalmente o brasileiro, se não dói, não vai no médico, né? E não toma remédio. Então, a pressão alta, eu costumo falar que é como uma ferrugem. Ela vai comendo a pessoa inteirinha enquanto não trata. Desculpa. A diabetes também. Ela vai comendo as pessoas e a pessoa não sente nada. Acha que está tudo bem, muito bem, e não toma remédio. Então, a pressão alta, hoje, é um dos maiores fatores que mata ou deixa o brasileiro inválido. Ela ganha de qualquer estatística, ela ganha de infarto, ganha de morte na favela lá do Rio de Janeiro, motoqueiro acidentado, câncer, o que você quiser, qualquer estatística, a pressão alta bate. Por que a pressão alta ganha de todo mundo? Porque o brasileiro não toma remédio regularmente. Como a pressão alta não dá sintoma, não dói nada, a pessoa acha que não precisa tomar remédio. Porém, ao longo dos anos, ela vai comendo a pessoa, vai deteriorando todo o organismo da pessoa. Tá certo? Doutor, eu queria te fazer uma pergunta que eu já vivi isso pessoalmente. Meu pai faleceu de um infarto fulminante de manhã. E eu perdi um outro amigo recentemente, com 60 e poucos anos. Meu pai tinha 71, o Duda tinha 65, o Jabá com 55, e outros casos de amigos e coisas que eu sei, que tem o infarto quando se levanta, no banheiro, eu acho que se parar para pensar, alguém já ouviu falar de alguém próximo que teve um infarto no banheiro de manhã, durante o banho da higiene da manhã. Olha, isso realmente é muito comum. Estatisticamente, o infarto ele ocorre muito de manhã, em geral quando a pessoa está na cama ainda, tá? Ou a hora que ele acaba de levantar. Às vezes, quando ele levanta, na hora que a gente muda de decúbito, a hora que você sai do decúbito deitado para ficar no em pé, dependendo da situação, a pressão pode cair um pouco. Então, a hora que a pressão cai, o que acontece? Diminui a quantidade de sangue ofertado para as coronárias, para o nosso coração. E nessa hora, para a coronária que já está lesada, que já está obstruída, a chance de ter infarto aumenta. Então cai um pouquinho a pressão, vai menos sangue para a coronária, aquela coronária que já está recebendo menos sangue que devia, a pessoa pode ter infarto. E é muito comum na cama, a pessoa às vezes deitada ainda, e principalmente em época de inverno, é quando acontece. Mas isso não ocorre no caso de uma pessoa saudável, só vai ocorrer se a pessoa ela já está, como o senhor disse, com a coronária comprometida.
Sim, veja, medicina não é matemática, tudo pode acontecer. Mas vamos pensar na lógica, na coisa normal. Em geral, são pessoas que já estão comprometidas, com as coronárias comprometidas, e não fazem check-up. Essa é a importância do check-up. Então, se vem o paciente anualmente, faz o seu check-up, às vezes ele não dá nem remédio, só no bate-papo, na orientação dietética, alimentar, cortar cigarro, o álcool, tal, mexer nessas variáveis, a gente evita o infarto tranquilamente, entendeu? Então, tem pessoas que o pai infartou, o avô infartou, que a gente sabe pela genética que eles vão evoluir para o infarto. Aliás, eu ia perguntar isso, doutor. Os problemas cardíacos, eles são hereditários? Ou seja, passa de pai para filho, para tio, para sobrinho? Não. Sim. Tudo é hereditário. Se a família tem câncer, cuidado com câncer. Se a família morre de infarto, cuidado com infarto. Se a família tem pressão alta, cuidado com pressão alta. O que aconteceu de diferente na medicina ao longo dessas últimas décadas, eu tenho 35 anos formado. Então, se eu, olhando há 35 anos atrás e hoje, o que eu acho que é legal, assim, hoje a medicina consegue mudar a história natural de uma pessoa. Então, se ela tem aquela genética forte para ter infarto, se ela vai no médico, no cardiologista, ela é bem orientada, e a gente vai cortando aqueles fatores de riscos, como a dieta gordurosa, excesso de açúcar, álcool, cigarro, atividade física é fundamental hoje, nós conseguimos fazer com aquela pessoa que antigamente, sem dúvida, iria infartar, que ela viva perfeitamente normal e vá muito bem. Então, hoje a gente consegue mudar a estatística da hereditariedade. Porém, tem que lembrar sempre o quê? Que a hereditariedade está lá, ela está presente. Se a pessoa vacilar, ela ganha. Então, é uma pessoa que tem que ficar de guarda 24 horas por dia até os 100 anos. Tá certo? Então, a gente consegue mudar essa história tranquilamente. Hoje eu não tenho problema. Coisa que há 35 anos atrás eu não iria falar isso jamais. Uhum. Doutor, voltando só naquela questão voltando à questão do infarto matutino, vamos dizer assim, existe alguma maneira ou algum exercício para o cidadão, por exemplo, fazer na cama, para equilibrar a frequência, qualquer cardíaca, qualquer coisa que ele possa levantar em paz? Vou ficar vivo, quero viver. Olha, eu vejo assim, eu acho que não é uma coisa pontual na hora de levantar, é uma conduta de vida. Então nós temos que mudar a maneira que nós vivemos. Hoje eu preconizo para todos os meus pacientes, desde os mais jovens até os mais idosos, a caminhada. A caminhada, ela seria assim o nosso segundo coração, as nossas pernas seriam o nosso segundo coração. Então nós temos assim, quem nos salva hoje de grandes problemas é a caminhada. Então, todo mundo... Esse é o melhor remédio. Olha, eu acho assim, de todos os remédios que eu prescrevo, o mais importante, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria é a caminhada. Nós temos que caminhar 5 vezes por semana, isso para todo mundo, o jovem, o idoso e tal. 5 vezes por semana, no mínimo 40 minutos, o ideal, pode ser 30, se for 5 vezes por semana, somente os mais idosos, 30 minutos. Eu oriento de 30 minutos a 1 hora diariamente, 5 vezes por semana, e andar forte. O ideal é para os que conseguem, claro, não é para todo mundo, andar acima de 120 passos por minuto. Começa devagar, com o passar dos meses, né? Às vezes até 1 ano, ele chega nessa velocidade acima de 120 passos por minuto. Para quem faz esteira, em geral, em média, 6,5 km por hora. A caminhada, ela tem um fator primordial. Ela, primeiro, ela libera substâncias que nos dão uma sensação de bem-estar. Então, a pessoa vai passar o dia mais feliz, menos ansiosa. Então, o senhor já está me dizendo que essa caminhada, o ideal é que ela seja pela manhã. Veja, eu acho que a gente tem que seguir o ritmo do organismo. Se o seu organismo é mais noturno, ou matutino, ou à tarde, a hora que você quiser, pode ser.
Mas, em geral, a caminhada te dá a sensação de bem-estar. Eu, por exemplo, eu acordo às 5h40 da manhã e faço 40 minutos de caminhada todos os dias. Então, eu já começo o dia mais feliz, tá? Mas isso a gente tem que respeitar o organismo de cada um. A caminhada, então, ela vai te dar, principalmente pessoas mais deprimidas, tá? Ela dá uma melhorada. A caminhada ajuda a segurar a pressão mais embaixo. Ela ajuda a diminuir peso. Ela diminui o risco de infarto, porque ela aumenta o número de coronárias dentro do coração. Então, ela cria circunstâncias dentro do coração que vai diminuir a chance de infarto. Então, assim, a caminhada hoje é tudo, tá certo? E depois vem as outras medidas, né? Não é só a caminhada também. Doutor, acha que é possível, por exemplo, já que a gente está falando de coração, de sintomas, a gente consegue saber, por exemplo, olha, estou sentindo determinada coisa. Será que eu posso identificar, olha, acho que eu estou tendo um infarto, vou correr para o médico. Dá para saber isso ou não? Olha, quando o infarto pega, a sensação que a pessoa tem é de morte iminente. É uma dor que você sabe que você vai morrer. E quando você olha para alguém infartando, você sabe que algo não está bem, que ele está com a cara de morte iminente. E realmente o infarto é uma situação muito grave. Mas existe a possibilidade dele não ser... Isso que o senhor está falando um infarto agudo. Estou falando... Sim, eu entendi. Às vezes se ele vem assim aos pouquinhos, então, dá para você perceber isso? Então, eu entendi, Sônia, assim, normalmente o que acontece? O infarto, não 100% das vezes, mas ele dá o aviso dele, que é a sua pergunta. Então, às vezes, quando você vai fazer um esforço físico, quando você está mais tenso, quando acontece alguma coisa, você sente em várias situações diferentes. Às vezes uma pressão no peito, uma dor, às vezes é na mandíbula, às vezes é na região da vesícula, às vezes no braço esquerdo, às vezes no braço direito. Então, às vezes ele é comum, não 100% das vezes, mas é comum ele dar um aviso, ó, eu tô chegando. Então é importante, Me espere aí. Então é importante ficar atento a esses sintomas, né, Gilmar? Olha, dor no braço, dor na mandíbula, dor no peito, mesmo que seja leve. É importante ficar atento, né? Tem que ficar ligado, porque o infarto, em geral, ele dá algum aviso. Ó, tô chegando. Esse aviso, desculpe, doutor, é bem para o homem, né? Não, para todo mundo. Mas eu digo, porque a mulher, ela se cuida mais. Ela sente uma dor, ela já corre pro médico. O homem exatamente. Que acha que é machão, né? Esse é um problema que nós temos na nossa sociedade, né? Os homens, eles relutam em ir ao médico. Vou falar muito da minha área, cardiologia. Reluto muito para ir do cardiologista. Chego no cardiologista, você pergunta o que tem, não tenho nada. Então a gente tem que ter um feeling, tem psicologia, um sexto sentido, tá bem ligado, porque geralmente o homem omite informações. Quando ele vai com a mulher fala assim, né? Fala bem, você está sentindo. Então ela pega no pé dele normalmente, mas o homem, ele reluta em sentir. E normalmente as estatísticas apontam que os homens sofrem mais infarto que as mulheres, ou isso é mito? Não, hoje em dia, com essa vida que a mulher hoje, ela sai para competir com o homem, para trabalhar, esse movimento feminista que foi feito, então hoje a mulher ela tem o mesmo risco de infarto do homem. O que acontece com a mulher e o homem é a diferença? A mulher, até a menopausa, ela é mais protegida que o homem, por causa dos hormônios femininos. Quando ela entra na menopausa, que caem os hormônios, o risco dela ter infarto é igual ao do homem. E às vezes até maior do que o do homem. Por volta dos 50 anos. Por volta dos 50 anos, quando chega a menopausa. E hoje as mulheres estão fumando muito. Então, estão no mesmo estresse dos homens, competição em área de trabalho. Então essa correria da mulher... A hora que ela entra na menopausa, fica tudo igual e às vezes até pior, tá? Olha, eu gostaria muito, doutor, o senhor vai ficar convidado a voltar aqui, já está convidado para a gente continuar, não só da questão do infarto, que foi hoje o tema principal, sim, mas a gente pegar por outras questões também da saúde, outros sintomas cardíacos. Quero te agradecer imensamente, já são 11 horas e 46 minutos. O tempo passa rápido. Quando o papo é bom, a gente não vê, né? Eu espero que você tenha aproveitado bastante a entrevista aí. A gente já está quase encerrando o programa, doutor.
Muitíssimo obrigado pela sua presença e o senhor já está convidado para voltar aqui outras vezes, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer as dúvidas assim para várias pessoas de uma vez só, que esse trabalho a gente faz no consultório 1 a 1, né? Então na rádio a gente pode dar o recado para muito mais gente no atacado, né? Muito obrigado pela oportunidade. Até, doutor. Pode continuar aí um pouquinho até a gente acabar, já é o nosso convidado. Você está ligado no Porta Aberta, um programa do Cotia todo dia. Você está ligado no Porta Aberta, um programa do Cotia todo dia. Você está ligado no Porta Aberta, um programa do Cotia todo dia. Abri a porta, apareci. Olha, gente, eu tentei reproduzir uma vinheta e não sei por que não reproduziu o que eu queria. Ó, vou tentar de novo, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver, Sônia, se você sabe o que é isso. Aí, ó, foi a vinheta. Algum problema aqui? Aqui a gente fala tudo ao vivo, viu, doutor? Quando dá problema, a gente fala aí também. Normalmente dá o problema porque o Gilmar fez alguma coisa aqui errada. Muito bem, Sônia Marques. Então vamos lá rapidinho pra gente encerrar. Só lembrando que o Palmeiras, o Grande Verdão, ganhou ontem de 3-1 do Sport e fora de casa e disparou na liderança 28 pontos, 3 a mais que o Corinthians, que tem 3, o seu Corinthians. Muito bem. E o G4 vem sendo dominado praticamente por paulistas. Santos, Corinthians e Palmeiras estão lá no G4, tá bom? E amanhã tem São Paulo e Atlético de Medellín aqui pela primeira partida da semifinal da Libertadores da América. Sônia Marques, você tem 1 minuto para dizer uma notícia de Cotia. Você me boicotou hoje, né? Eu fiquei com 1 minuto só pra mim. Não vai dar tempo de falar tudo isso, eu deixo pra falar amanhã. Quero contar como é que tá a história do camelódromo que está sendo construído ali na entrada de Cotia, próximo ao terminal. A obra começou, a previsão de ficar pronta é pra novembro, mas não vai dar tempo de falar, então pra falar correndo também não falo, Gilmar, eu falo amanhã agora. Tá bom, e qual outro assunto que você vai falar amanhã? Outro assunto amanhã, já chamei aqui também, vai ficar para amanhã também, mas a entrevista tava boa, o papo tava bom com o Dr. Sérgio. A gente vai falar sobre a frota de veículos de Cotia que enche a Raposo Tavares todos os dias. Isso aí você pode terminar, você tem mais 1 minuto, Sônia. Gilmar, Cotia eu tava dizendo que Cotia tem uma média de 2 veículos por cada morador. Por cada Cotia tem, só para o pessoal saber, a gente tem hoje, segundo dados do IBGE, 229.300 habitantes. E a gente tem registrados na cidade 130.750 veículos. Já envolvendo aí já tá tudo, né? Moto, caminhão, carro de passeio, tudo. Só os automóveis são 87 mil. Então, é assim, e dá uma média de aproximadamente 2 carros por pessoa, mas esse número pode ser muito maior até se a gente considerar que muita gente mora na cidade, mas está com o carro registrado, emplacado nas cidades da vizinha, principalmente em São Paulo, né? E então é isso, Gilmar, a gente tem que chamar a atenção, porque assim, dá carona, circula menos, né, doutor? Faz lá, ao invés de você ir a gente anda na Raposo, você vê aí um monte de carro só com uma pessoa dentro. Então, quanto mais carros, mais trânsito, mais estresse, mais problema de coração, e a gente não consegue viver e a Raposo Tavares fica parada todos os dias. É isso aí, Sônia Marques. Doutor, mais uma vez, seu Walter, doutor Sérgio Dutini, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Gilmar, antes de encerrar, dá aí um servicinho, fala para as pessoas aí como é que faz para entrar em contato com a gente e também para quem quiser ser um apoiador, um patrocinador do Cotia. facebook.com/Cotia todo dia. Entra lá, faça a sua reclamação, faça a sua crítica contra a gente, diz se você está gostando, sugira a pauta Cotia todo dia no Facebook. É só procurar lá, facebook.com/Cotia todo dia. Entre em contato conosco, tá bom? E assim a gente vai terminando, Sônia Marques. Obrigado também para você, que hoje foi muito gentil, fez uma bela entrevista com o doutor.
Muito obrigada, gente. Até amanhã. Então voltamos amanhã sem falta, eu aí, eu aqui, você aí, todos nós juntos e inseparáveis. Um abraço, tchau, até amanhã.